Seja muito bem-vindo ao canal Money Money. Aqui tem tudo o que você precisa saber para ficar atualizado e por dentro das principais notícias do dia. Brasil. Hoje o Ibovespa avançou 0,83%, chegando aos 117.197 pontos. O dólar frente ao real avançou 0,38%, aos R$ 5,19. O IFIX, índice de fundos de investimentos imobiliários, subiu 0,048% aos 2.986 pontos. Melhorou, mas não chega em 2021. Exportação de carne suína sofre com China. As exportações de carne suína dificilmente chegarão aos níveis de 2021, de 1,137 milhões de toneladas e 2,6 bilhões de reais em faturamento. Por todos os focos, no entanto, a participação da carne de porco brasileira no mercado internacional segue abaixo do que se apontava no começo do ano, apesar da recuperação gradual em volumes e valores, escreveu Ricardo Santin, presidente da entidade, em nota de hoje. Em setembro foram 102,7 mil toneladas, 8,5% menor que em setembro de 2021. Pelo mesmo comparativo, a receita chegou a 244,3 milhões de reais, 4,5%. Costa Rica isenta Brasil de sobretaxa de açúcar e zero imposto sobre etanol. A Costa Rica comprometeu-se a isentar de sobretaxa uma cota de 4,437 mil toneladas de açúcar do Brasil até 19 de agosto de 2023 e a zerar o imposto de importação do etanol do país durante o primeiro ano de execução do projeto de mistura do biocombustível à gasolina, informou nota conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores, Economia e da Agricultura. Consumo de fertilizantes no Brasil deve cair 7% em 2022, prevê StoneX. Em apresentação, o analista Luigi Besson disse que os cortes mais expressivos nas entregas de adubos aos produtores neste ano devem ocorrer no Sul, menos 11%, e Centro-Oeste, menos 8%, estados que cultivam mais soja e milho, culturas nas quais a redução na aplicação tem menor impacto na produtividade do que se ocorresse para café e cana. O analista lembrou que a menor demanda por fertilizantes, diante dos preços altos em meio aos impactos da guerra na Ucrânia, não foi registrada apenas no Brasil, mas também em outros países, o que deve se refletir nas cotações. Internacional. O sentimento do mercado de hoje marca 32, medo. Ontem marcava 30, medo, semana passada 19, extremo medo, e mês passado 42, medo. Retração se aprofunda e zona do euro não deve evitar recessão, mostra a PMI. Uma queda acentuada na atividade empresarial da zona do euro no mês passado provavelmente colocará em risco qualquer esperança de que o bloco monetário evitará a recessão, no momento em que uma inflação elevada pressiona o Banco Central Europeu a agir. O índice de gerentes de compras PMI, visto como um bom indicador da saúde econômica, caiu para uma mínima de 20 meses de 48,1 em setembro, contra 48,9 de agosto e preliminar de 48,2. Qualquer coisa abaixo de 50 indica contração. Bank of America cresce time e receita em 9% na América Latina, diz Betamil. A receita do Bank of America na América Latina aumentou 9% este ano e o banco cresceu o número de funcionários na região mesmo com a queda nos negócios de venda de ações. A área de banco corporativo teve expansão de 64% na receita graças à abertura de novas contas de clientes, ao aumento dos depósitos e ao maior rendimento do caixa com taxas de juros globais mais altas, disse Alexandre Betamil, presidente do Bank of America na região. Atraso do Fed na luta contra a inflação gera temores de supercorreção da política monetária. Diante de evidências crescentes de que a política monetária flexível dos Estados Unidos contribuiu para o salto da inflação no ano passado, o Banco Central norte-americano agora enfrenta o risco de ter saltado muito alto para o outro lado com seus planos de combater as pressões de preços por meio de contínuos aumentos agressivos da taxa de juros, mesmo enquanto a economia mundial oscila. Em entrevistas e declarações públicas na última semana, no entanto, autoridades do Fed apresentaram relatos detalhados sobre o que entenderam errado sobre a inflação nos últimos 2 anos, incluindo erros em suas decisões de política monetária e a intenção de corrigir isso. Bancos que financiam compra do Twitter por Musk podem ter grandes perdas. Como em qualquer grande aquisição,
os bancos procurariam vender a dívida para tirá-la de seus livros. Mas os investidores perderam o apetite por dívidas mais arriscadas, como empréstimos alavancados, assustados com os rápidos aumentos das taxas de juros em todo o mundo, temores de recessão e volatilidade do mercado impulsionada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Entre as instituições estão Morgan Stanley, Bank of America e Barclays. Mitsubishi UFJ Financial Group, BNP Paribas, Mizuho e Societe Generale também estão inclusos. Mundo cripto. O sentimento do mercado de hoje marca 25, extremo medo. Ontem marcava 20, extremo medo, semana passada 20, extremo medo, e mês passado 23, extremo medo. Token de câmbio descentralizado GMX aumenta em meio às listagens da Binance e FTX. Os tokens da exchange descentralizada GMX subiram perto da sua máxima histórica na quarta-feira, quando Binance e FTX, duas das exchanges de criptomoedas mais usadas do mundo, anunciaram planos para listar o projeto. O GMX saltou para $60 de cerca de $40, mostram dados do rastreador de preços de criptomoedas CoinGecko, o maior desde janeiro, quando o preço atingiu $62. A GMX é uma exchange descentralizada, DEX, o que significa que os investidores podem comprar e vender tokens sem intermediário usando contratos inteligentes. A plataforma oferece taxas baixas e a chamada negociação de impacto de preço zero, o que permite uma negociação mais eficiente de capital sem derrapagens. O cofundador da Sky Mavis, Leonard Lasse, está determinado a provar que os críticos do Axie Infinity estão errados. Mesmo pelos padrões dos turbulentos mercados de criptomoedas, a Sky Mavis teve um turbilhão de 12 meses. Enquanto estava em alta em outubro passado, a Sky Mavis arrecadou $152 milhões em uma arrecadação de fundos que avaliou a empresa em cerca de $3 bilhões. Naquela época, Axie ostentava 2,7 milhões de usuários ativos diários. Então o frenesi diminuiu. Em maio deste ano, o número de usuários ativos diários havia caído para menos de 1 milhão. Os tokens do jogo também caíram acentuadamente em valor. Como a Axie, que acumulou 1 milhão de downloads para Origins no modo de pré-lançamento, se reinventará? Nós o projetamos de forma que a economia seja mais sustentável e capaz de lidar com esses usuários, especialmente quando olhamos para o índice SLP sendo queimado, disse Leonard Lasse. A Sky Mavis também planeja lançar um jogo virtual baseado em Terra, um semelhante aos jogos 4x, mas com NFTs infundidos, ainda este ano. Além disso, a rede Ronin restaurada está novamente aberta para negócios. O primeiro lote de estúdios externos a começar a construir no Ronin será anunciado antes do Natal, e Leonard Larsen disse que quer posicionar a cadeia como uma camada 1 para projetos de jogos especificamente. Mais importante, porém, ele espera que nos próximos meses ele possa mais uma vez assumir o controle da narrativa Axie. Two Sigma Security se torna um provedor de dados de rede Chainlink. A Two Sigma Securities, fornecedora de liquidez quantitativa e empresa criadora de mercado, agora é uma fornecedora de dados Chainlink. A Two Sigma é uma das maiores formadoras de mercado nos mercados financeiros tradicionais e contribuirá com seus dados proprietários para as redes Oracle descentralizadas, DOANS, da Chainlink com o objetivo de expandir os casos de uso de aplicativos de contrato inteligente on-chain. Chainlink é a rede Oracle mais usada com mais de 690 mil usuários ativos e permitiu um valor total de mais de $6,1 trilhões em transações, TVE, de acordo com a Dune Analytics. A Cala restaura operações completas após mintagens erradas de usuários de 3 bilhões de AUSD. A Cala retomou todas as suas operações após o incidente de segurança do mês passado. A equipe diz que todas as stablecoins AUSD em circulação permanecem totalmente apoiadas. O Conselho Europeu aprova o MiCA, o regulamento abrangente de criptomoedas da UE. Representantes nacionais no Conselho Europeu deram passos preliminares para regular as criptomoedas na região, ao votarem na quarta-feira o Regulamento de Mercados de Criptoativos da União Europeia, MiCA. O MiCA se propõe a colocar a emissão de criptomoedas sob a asa da regulamentação institucional e estabelece um regime pela primeira vez para provedores de serviços de ativos criptográficos nos Estados-membros da UE. O próximo passo para a adoção formal da legislação ocorre em 10 de outubro, quando a Comissão de Assuntos Econômicos do Parlamento Europeu também votará a proposta. Para mais conteúdos como este, se inscreva no canal,
Ative o sininho, deixe seu like e compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Obrigado e até a próxima!